principal vantagem de uma parceria com um profissional é justamente essa liberdade, né? E eu gosto bastante de ter essa parceria, tanto com médicos quanto com ortodontistas, né? Acho que é válido demais. As parcerias que eu tenho, no geral, não vieram de uma comunicação entre eu e o profissional, vieram por entre os, né? Então, eventualmente, eu atendi uma paciente que tinha uma queixa principal como pré-ouvido, por exemplo, né? E fez exames, foi a vários otorrinos, etc. Tudo perfeito nos exames, nenhuma alteração, né? Fizemos poucos atendimentos, ela, graças a Deus, está super bem. E ela falou com a dentista dela, ó, seus pacientes você vai indicar para ele, porque eu tinha um sintoma que em 3 semanas passei por vários profissionais, nada melhorou. Então, a partir daí, essa dentista vai me indicar mais. E com o médico, a mesma coisa. Então, os pacientes que fazem essa comunicação entre nós, profissionais, né, fisioterapeutas e os médicos. E eu nunca tive muito problema, né, porque eu gosto de conversar muito com o paciente sobre a condição dele, né. Então, por mais que ele venha, ó, o médico me disse que a minha dor lombar é porque eu tenho essa dose muito grande e ele me encaminhou aqui para você fazer uma palmilha, para você pensar, né, em algum tratamento postural para mim. Assim como eu falo aos alunos, eu falo aos pacientes. A palmilha não é um recurso que eu utilizo normalmente de primeira, né? A minha principal ferramenta de trabalho é a osteopatia, né? Então, eu vou buscar osteopatia e terapias ativas, né, exercícios, e caso a gente não consiga tratamento dessa dor a partir disso, se tiver alguma coisa que me chame muita atenção ali no captor podal, a gente pode entrar com a palmilha. E, na maioria das vezes, a gente não precisa lançar mão do recurso da palmilha, a verdade é essa. E o paciente consegue entender isso, né? Poxa, realmente, eu não precisava da palmilha, olha como eu melhorei. E o médico também consegue perceber isso, porque o paciente melhora. Então, as relações sempre foram muito boas. Mas tem muito médico que já indica assim, para fazer a palmilha para melhorar o valgo, faz a palmilha para melhorar a dor lombar. Então, é uma desconstrução disso também, né? E alguns pacientes realmente a gente precisa lançar a mão desse recurso. Como eu tenho um paciente que jogador de futebol, hoje está jogando na Armênia, já passou pelo Vitória aqui, e ele apresentava uma pubalgia recorrente, uma pubalgia que não tratava, passou por vários profissionais, e quando ele chegou até mim, a primeira coisa, uma das coisas que eu pergunto é o que você já fez para tratar isso daí, né? O que foi que você já tentou de terapias em geral? E ele já tinha feito quase tudo, se não tudo que se tem assim de mais comum, né? E na avaliação postural, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma perna extremamente curta, uma dismetria gigante, né? E não dava nem para corrigir tudo, com a palmilha, obviamente, porque era muito grande. Eu optei por corrigir um pouquinho daquilo dali, né? Inclusive, por conta da chuteira, não cabe uma adaptação muito grande, né? Então, corrigi um pouquinho daquilo dali, diminuí um pouquinho dessa assimetria, tornei aquilo dali um pouquinho mais confortável, e até isso já tem uns 2 anos, eu mando mensagem para ele, ele, irmão, tô zero, zero dor, o Borgia não voltou mais. Então, como você falou, era algo extremamente simples, né? E uma simples avaliação postural resolveria o problema lá atrás, né? Então, às vezes a gente precisa olhar o conjunto mais amplo e às vezes a gente precisa só olhar o específico, né? O Eric lá no DEL falou muito disso, inclusive, né? Às vezes a gente precisa só olhar o específico e às vezes a gente precisa pensar um pouquinho mais amplo.